Olá, a paz do Senhor. Que bom, nós já estamos aqui na lição de número 3 e para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Também quero agradecer a todos os irmãos o carinho, os comentários, as palavras de incentivo, as palavras de apoio e também aqueles que têm orado a meu favor para que Deus continue me abençoando nesta jornada. E também eu tenho orado por todos os irmãos deste canal, apresento a todos, de uma maneira conjunta, mas tenho apresentado todos os irmãos nas minhas orações, para que Deus também continue te abençoando neste ministério da palavra. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para você que lecionou a lição de número 2, espero que tenha tido uma excelente aula. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E como nós já falamos desde o início, você que está aqui pela primeira vez, nós vamos falar sobre antropologia bíblica, sobre a doutrina do homem. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre a natureza do ser humano. E o texto, base para esta lição é Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 e também Gênesis capítulo 2, no versículo 7. O nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. E aqui os teólogos dizem que é a única vez, nós não encontramos nas cartas paulinas o apóstolo Paulo se referindo ao corpo humano desta forma, dividido em 3 elementos. Então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é a única vez que o apóstolo Paulo ele usa essa forma tripla, do espírito, da alma e do corpo. E a maioria dos teólogos, eles não afirmam que neste texto a preocupação do apóstolo Paulo é caracterizar as partes que compõem o ser humano, ou desejoso de afirmar que nós somos tricotômicos, e não dicotômicos. A intenção do apóstolo Paulo aqui neste texto não é esta, mas o que o apóstolo ele quer é enfatizar a santificação. Ele está dizendo que a santificação nossa, ela é um todo, e que é o Deus de paz que nos santifica. E este uso nós encontramos ele no Semá, judaico, de Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5, que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Então o apóstolo Paulo, a intenção dele não é dividir o ser humano em 3 partes. Nós vamos aprender hoje que as partes que compõem a natureza humana, Davi, quando ele compôs o Salmo de número 139, e lá no versículo 4, ele não encontrou palavras para expressar, um momento único da criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Em seus corpos, já estavam os órgãos reprodutores e a vida colocada ali dentro do corpo humano. Então, ele expressa que de um jeito terrível e maravilhoso ele foi feito. Ninguém sabe explicar como Deus criou essa máquina tão perfeita e que a partir do primeiro casal, toda a humanidade descenderia deles, de como nós fomos entretecidos no ventre materno. Davi, ele não teve palavras para expressar essa criação maravilhosa de Deus. Nós temos uma substância que é material, física, que é o nosso corpo, e nós também temos uma substância que é imaterial, que é o nosso corpo, que é o nosso espírito e que é a nossa alma. Deus ele nos deu a possibilidade de nos relacionarmos tanto com o mundo material quanto com o mundo espiritual. Nós vamos aprender hoje que com o nosso corpo material, nosso corpo físico, nós nos relacionamos com o mundo exterior, e com a nossa alma e com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus.
A nossa adoração a Deus, ela é feita no campo espiritual. Por maior forma de expressão que você faça com o seu corpo, né, glorifica a Deus, levanta as mãos, todas essas formas de expressão, nós aprendemos na palavra de Deus que a verdadeira adoração, ela parte do nosso espírito, da nossa alma. Jesus, quando ele conversou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que está em João, no capítulo 4, nós já falamos sobre isso em outras aulas, ele disse a ela que os verdadeiros adoradores agora não adorariam no templo, no monte, não, que os verdadeiros adoradores, eles adorariam a Deus em espírito e em verdade, e que são estas pessoas que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que lá no profundo da sua alma, lá com o seu espírito, verdadeiramente adoramos a Deus. Em toda a expressão física de adoração, toda a expressão nossa, ela tem de condizer com a adoração em espírito. E Deus sabe, somente Deus sabe, se nós o adoramos de verdade. Somente o Espírito Santo tem o poder de penetrar no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. E Ele de fato sabe se nós estamos adorando a Deus ou não de verdade. Então, no tópico 1, a complexidade do ser humano. Nós falamos da introdução e agora nós vamos falar no tópico 1. Quem poderia ser capaz de criar um ser humano ou dar-lhe vida, soprar-lhe, né, o fôlego de vida? Ninguém. Somente Deus é o autor da criação. E somente Ele tem o poder, né, de fazer isso, de assim fazer, né, dar vida para as pessoas. Nós somos diferentes, tanto em relação a Deus, quanto aos anjos. Nós somos diferentes. A nossa natureza, ela é diferente da natureza angelical. A nossa natureza, ela é diferente da natureza de Deus. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a natureza de Deus. Deus é único e singular. E na palavra de Deus nós encontramos, falando a respeito dele, que ele é Espírito. Jesus afirmou isso em João, no capítulo 4, no versículo 24, conversando com a mulher no poço de Jacó. No mesmo diálogo com a mulher samaritana, ele está dizendo que ele é autoexistente e pode ser como quiser. Ele não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, de alma e de espírito. Jesus está dizendo, Deus, ele é espírito e ponto, né? E na teofania, Deus se manifesta com este mundo material como ele quer e na forma que ele quiser. Ele diz de si mesmo, abre aspas, eu sou o que sou. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo Deus eternamente. Deus no passado, ele é. Deus no presente, ele é. E Deus no futuro, ele é. Porque quem criou o tempo foi Deus e ele é atemporal. Ele está fora dessa linha do tempo. Então Deus, ele tem na sua frente ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Por isso Jesus diz que ele era, né? Eu sou o que fala contigo. Por isso Deus diz para Moisés, quando Moisés estava preocupado em responder às pessoas, quando eles perguntassem quem tinha o enviado. E Deus simplesmente respondeu, diga que eu sou, te enviou. Então Deus, ele é em todo o tempo, passado, presente e futuro. E nele não há sombra de variação. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus, ele existe por si mesmo. Ele é autoexistente, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Eles são autoexistentes, eles são eternos, né?
está em João, capítulo 4, versículo 26. No ponto 2, a natureza dos anjos. Fica uma pergunta: quando os anjos foram criados? Em algum tempo na eternidade. Porque quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, e no primeiro versículo, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o céu, ele foi criado antes da terra. Mas é um princípio infinito, fora do nosso tempo, fora da nossa contagem. Os anjos foram criados. Em algum tempo, lá na eternidade, eles foram criados. Antes que Deus criasse a terra, eles já tinham sido criados, né? Os céus já tinham sido criados. E, portanto, os anjos, com todas as suas classes, já tinham sido criados. E eles foram criados em milhares de milhares. Nós não conseguimos mensurar quantos milhões de anjos foram criados pelo poder criativo de Deus. Eles foram criados também pelo poder da palavra de Deus. E os anjos, eles possuem apenas uma natureza. Eles são seres criados e finitos, isto é, Deus criou uma quantidade e eles não se reproduzem através do sexo. Entre eles não há macho e fêmea, como na raça humana. Eles são seres ministradores. O corpo angélico deles é espiritual. E eu li uma coisa e achei maravilhoso, e eu quero trazer aqui para os irmãos também, mas não é assunto da gente sair pregando por aí, né? Só curiosidade mesmo para nós que somos professores. A respeito dos anjos, que eu li sobre isso. Por que não existe perdão para os anjos? Às vezes nós encontramos tantas pessoas, né, preocupadas. Por que esse 1/3 que se rebelou contra Deus, não houve uma oportunidade para eles de perdão? Por que Lúcifer não se arrepende, né, e volta de novo a servir a Deus no céu? E esta e muitas outras, né, dúvidas ficam na cabeça das pessoas, né? Por que aqueles anjos que pecaram, para eles não tem mais perdão? Quando eles pecaram, eles foram julgados imediatamente. Ainda eles não estão cumprindo a sentença de Deus dada a eles. Nós encontramos no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 16 e no versículo 11. Eles não foram criados como uma raça. Nós já falamos anteriormente. Deus criou milhares e milhares de anjos, né? Nós não sabemos quantos milhares de anjos foram criados. Então eles foram criados pelo poder da palavra de Deus. Em uma única vez, todos eles foram criados. Não vão se multiplicar ao longo dos séculos. Eles não foram criados com uma raça, assim como nós fomos. E Jesus então pôde, em uma única vez, em um único sacrifício, morrer para salvar a raça humana. Porque se Jesus tivesse que oferecer um sacrifício pela classe de anjos que pecaram, que se rebelaram contra Deus, Jesus teria que fazer um sacrifício para cada anjo criado que pecou, para que este fosse salvo, porque eles não são uma raça, eles foram criados. Jesus, quando encarnou e tomou a forma humana, ele pôde então morrer por todos. Uma única vez, Jesus pôde morrer por toda a raça humana. Claro que são especulações, são estudos, né, dos teólogos. Então, estou dizendo aqui apenas para efeito de curiosidade, muitas pessoas têm esta dúvida. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, e Hebreus capítulo 1, versículo 14. Podem também, os anjos, eles podem aparecer em forma corpórea de homem. Está em Gênesis capítulo 19, versículo 1, 5 e o 15, e também em Atos capítulo 1, versículo 11. Eles foram criados mais elevados do que a raça humana. Está em Salmo de número 8, versículo 4 e o 5. Porém, os anjos, eles não são oniscientes, são fortes, mas não são onipotentes.
não são onipresentes, está em 2 Samuel capítulo 14, versículo 20, e Salmo 103, versículo 20, e também em Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 14. Estes atributos, eles pertencem somente a Deus. Ponto 3. A natureza dos homens. Aqui não será abordado a anatomia humana, né, para nós falarmos de que o nosso corpo é composto, né, o que tem no nosso corpo, o que forma o nosso corpo, né? Mas se você quiser levar essa curiosidade para a sua sala de aula e você tiver tempo de fazer essa demonstração, será bem-vindo na sala de aula. Então nós não vamos falar aqui neste comentário de que é composto o corpo humano, mas nós abordaremos a natureza humana, que pode ser dupla. Pode ser uma natureza física, que é o nosso corpo, e uma natureza espiritual, né? Que é a nossa alma e o nosso espírito, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Estes dois, somente o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus pode fazer esta divisão. É impossível, humanamente falando, qualquer pessoa conseguir dividir alma e espírito. Somente a palavra de Deus, somente o Espírito de Deus tem o poder de chegar aonde é a divisão da alma e do espírito. O que é o corpo sem o espírito? O corpo sem o espírito, ele está inerte, ele está morto. E quando esse corpo está morto, ele volta para o pó, né? Está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Quando nós falamos volta para o pó, a Bíblia está falando que este corpo vai se decompor e voltar a ser a matéria que ele foi criado. E o nosso espírito, que é imortal, ele volta para Deus. Pois o espírito, nosso espírito, né, para viver aqui nessa esfera física, ele precisa de um invólucro, que é o nosso corpo, para estar neste mundo físico. O nosso espírito não fica por aí andando sem um invólucro, não, ele precisa deste invólucro para se relacionar com este mundo material, pois ele é espiritual. Quando o profeta Elias orou pelo menino, filho da viúva de Sarepta, ele pediu a Deus que voltasse a alma do menino. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 e o 22. No tópico 2, nós vamos falar sobre as características do corpo humano. Tem uma aula que nós falamos sobre a mordomia do corpo. Eu vou deixar o link dela aqui, depois se vocês quiserem assistir. Ela fala muito sobre o corpo, sobre a alma, sobre o sentido da alma, quando nós encontramos em cada passagem, né? Depende do contexto e do texto que ela foi aplicada, aí ela fala o que ela realmente significa naquele texto. O que nós vamos falar aqui agora nesse tópico 2? Não tem como desvincular um do outro, corpo e espírito. O que afeta um elemento do corpo humano ou do ser humano, afeta a pessoa inteira, pois nós somos um só, corpo, alma e espírito, né? Então, doenças da alma, elas afetam o nosso corpo físico. Doenças psíquicas, né? Elas adoecem o nosso corpo. Doenças psicossomáticas nos adoecem. É necessário ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Eu preciso cuidar do meu corpo, né, para que a minha alma e o meu espírito se complete. Problemas emocionais também, eles afetam nossa relação com Deus. Então a nossa vida, ela precisa ter equilíbrio. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre materialidade. Quando Deus nos criou, nós viemos de uma matéria já existente, a terra, né? Nós não fomos criados de algo que ainda não tinha sido criado. E é com este corpo que nós nos relacionamos com o mundo visível. O corpo, ele é a sede dos sentidos físicos. É com ele que nós sentimos todas as coisas, pelos quais a alma se manifesta ao mundo exterior. A nossa alma só pode se manifestar ao mundo exterior
dentro de um corpo material. E nós somos compostos de carbono, 23%, cálcio, 1,4%, fósforo, 0,83%, nitrogênio, 2,6%, água, 55%, enxofre, 0,2%, cloro e sódio, 0,27%, potássio, 0,2%, metais, 0,009%. Tudo isso é encontrado nesta matéria pré-existente que Deus criou o ser humano. Eva, como foi tirada de Adão, ela também foi feita de matéria existente. E ela possuía os mesmos ingredientes que tinha no corpo de Adão. Um comentário da super.abril.com.br. Deus, ele criou um protótipo de casal. E que a partir dele, a humanidade vem se reproduzindo e enchendo a terra. Se não fosse assim, se Deus não tivesse criado essa máquina perfeita para que ela se reproduzisse, nós sabemos que tem a criação participativa de Deus em uma gestação, porque é Ele que dá a vida. Se não fosse assim, desta forma, Deus estaria criando até hoje homens e mulheres. Ponto 2. Visibilidade e tangibilidade. É com o nosso corpo que nos relacionamos com o mundo visível. O corpo é a sede dos sentidos físicos, pelos quais a alma se manifesta ao mundo exterior. Toca, pega, sente, fala, ouve, tudo por intermédio do nosso corpo. E a alma sem o corpo, ela não pode expressar sua função racional. Em vida, não há como separar corpo e alma. Somente a morte pode fazer essa separação. Mas é uma separação também provisória, porque no arrebatamento da igreja, corpo e espírito se encontrarão outra vez. Na ressurreição dos mortos, eles serão unidos outra vez. Agora o nosso corpo, porém, glorificado. E a nossa alma e espírito se juntarão outra vez para estarmos juntos eternamente em glória. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44 e também 1 Reis capítulo 17, versículo 21, que nós já citamos. Tiago escreveu que o corpo sem o espírito, ele está morto. Está em Tiago capítulo 2, versículo 26. Jesus, ele é o exemplo, a ressurreição de Jesus, é o exemplo de como nós seremos após a ressurreição. O nosso mesmo corpo, porém glorificado, revestido da imortabilidade, da incorruptibilidade, um corpo que pode ser tocado, que pode comer, beber, pode ser visto. Sem o corpo, a nossa alma, nosso espírito não poderiam se relacionar com este mundo tangível, este mundo que você pode tocar, e ele não poderia se expressar também sem esse invólucro, sem esse corpo material. Está em João capítulo 20, versículo 29. Ponto 3. Mortalidade. Quando a morte entrou no mundo? Quando no Éden, Adão e Eva pecaram. Foram criados, este casal, ele foi criado para ser imortal. Devemos perceber a diferença de que quando eles foram criados para ser imortais. Eles não foram criados para serem eternos, porque a eternidade é um atributo que pertence somente a Deus. Tanto que lá no Éden havia a árvore da vida, e eles foram expulsos antes que novamente eles comessem daquela árvore, daquele fruto, e vivessem para sempre em pecado. E João também viu em espírito, na Nova Jerusalém que desceu do céu,
a árvore da vida lá no meio da praça. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós dependemos de Deus para a vida. Tanto no Éden, como na Nova Jerusalém, haverá a árvore da vida, né? Dizendo para nós que a vida que nós temos, nós dependemos de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, quando o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já passamos a desfrutar da esperança da vida eterna. Nós já temos esse sentimento, né, incrustados em nosso coração, mas somente a partir do novo nascimento, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus como a única forma de nós sermos salvos, a única passagem para a vida eterna com Deus. Está em João capítulo 3, versículo 15. Somente teremos vida eterna em Cristo. No novo nascimento, nós recebemos uma nova natureza espiritual. E somente assim nós podemos nos relacionar com o Pai. Sem Jesus Cristo e o novo nascimento, é impossível nos relacionarmos com o Pai. Jesus, ele veio trazer essa comunhão novamente nossa com o Pai. O sacrifício de Jesus na cruz nos garante a possibilidade, se nós o aceitarmos, de morarmos no céu com Ele. É impossível adorar a Deus sem um novo nascimento. Com o sacrifício de Cristo, houve uma nova criação. Nós fomos criados de novo. Fomos feitos em nova criatura, disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E a partir de Jesus Cristo, o segundo Adão espiritual, nós fomos criados outra vez. Terceiro tópico: alma, o nosso elo com o mundo exterior. São 3 pontos aqui neste tópico e eu vou fazer um resumo geral, né, porque eles estão bem esclarecidos, então não precisa de eu citar ponto por ponto deste tópico. Então nós vamos fazer um comentário geral de alma e espírito são inseparáveis, né? Nós sabemos que só a morte faz esta separação. A alma é a janela que nos dá acesso ao mundo físico. A separação da alma e do corpo gera a morte. A alma é identificada no hebraico do Antigo Testamento por nefesh e no grego do Novo Testamento por psique. Estes termos, eles indicam a vida física e racional do homem. Do ponto de vista teológico, a alma, ela é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos, como foi expressado por Jesus no contexto de angústia, abre aspas, a minha alma está profundamente triste até a morte. Está em Marcos capítulo 14, versículo 34. É impossível humanamente a separação destes 3 elementos. Somente a palavra de Deus pode fazê-lo, e nós encontramos isso registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abre aspas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela tem o poder penetrante que sonda as divisões das partes materiais e imateriais do homem. Somente ela investiga as minúcias do ser humano. Somente ela sabe as nossas intenções, se são espirituais ou não. Nós não conseguimos distinguir alma e espírito. Nós nos embaralhamos quando nós estamos falando de alma e de espírito. Nós não sabemos que hora que é alma, que hora que é espírito. Nós precisamos analisar o contexto que nós estamos lendo. Alma e espírito, eles são inseparáveis. A alma é vida, e quando ela sai do nosso corpo,
Quando há esta separação, isso gera morte em nosso corpo físico. Está em Gênesis capítulo 35, versículo 18. Quando a alma saiu do corpo de Raquel, e a Bíblia diz que ela então morreu. Nós sabemos que ela não vive por aí vagando sem o nosso corpo, em algum lugar à espera de um corpo para entrar. A alma que viveu para Deus aqui, isto é, os justos, ela volta para Deus, para um lugar de descanso, aguardando o grande dia. E também aqueles que viveram aqui impiamente, a sua alma está aprisionada no inferno, conforme Lucas, capítulo 16, versículo 20 ao 31, onde conta sobre o rico e o Lázaro. Quando nós falamos de inferno, nós não estamos falando do lago de fogo. E esta alma somente Deus tem o poder de matar. Por isso nós devemos temer a Deus, o Todo-Poderoso. O homem, ele pode fazer o que quiser com o nosso corpo, mas a nossa alma, ela é intocável. Somente Deus tem o poder de tocar em nossa alma. Está em Mateus capítulo 10, versículo 28. Alma pode significar no contexto bíblico vida, pessoa, criatura. Também pode designar o berço dos nossos apetites e desejos. Está em Deuteronômio capítulo 12, versículo 20, Jeremias capítulo 13, versículo 17, Êxodo 21, 23, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O nosso quarto e último tópico, o espírito e o nosso contato com Deus. Assim como o corpo é a forma de nos relacionarmos com o mundo, o mundo externo, o mundo físico, o nosso espírito é a forma de nos relacionarmos com Deus. A Bíblia ela fala do homem interior e do homem exterior. Ela fala de duas naturezas, carnal e espiritual. Na verdade, nós não conseguimos separar alma e espírito. Às vezes na Bíblia, elas são encontradas, essas palavras são encontradas como sinônimos. Primeiro ponto, o que é espírito? No Antigo Testamento, o substantivo hebraico ruach é normalmente traduzido por fôlego, vento ou espírito. Está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 14. Às vezes, representa o centro da vida e é praticamente um sinônimo de nefesh, alma. No Novo Testamento, é pneuma. Psicologicamente, pneuma denota a parte não material da personalidade humana. Somente nosso espírito, o espírito do homem, pode conhecer nossa vontade, pode conhecer os nossos pensamentos. Através do novo nascimento, nós nascemos para Deus, renovamos nosso espírito para Deus e nos revestimos do novo homem. Está em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23. E nos tornamos então, a partir deste novo nascimento, nós nos tornamos então sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, versículo 16. E somente assim então nós podemos governar as atitudes de nossa mente quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 18. E aí então, através do novo nascimento, nós conseguimos pensar nas coisas que são espirituais, nas coisas que são do céu, ter a mente de Cristo. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Esta expressão paulina, homem interior, se refere à natureza racional do homem, moral e espiritual do homem. E nós podemos, dentro do nosso ser, escolher servir o pecado ou deleitar-nos em servir a Deus. Nós precisamos renovar
este homem interior diariamente. Mesmo que o homem exterior se corrompa, envelheça, adoeça, nós devemos crescer espiritualmente. Nós viveremos esse duplo conflito até aquele grande dia. Está em Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 25, também em 2 Coríntios 4, 16 e Efésios 3 e 16. O Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Com o nosso corpo físico, nós não podemos nos relacionar com Deus, mas é com o nosso espírito, com a nossa alma, que nós nos relacionamos com Deus. Deus, Ele escuta aquelas orações silenciosas, porque o Espírito Santo penetra, né, as profundezas da nossa alma, do nosso ser, e é com o nosso espírito que nós nos relacionamos de fato com Deus, né? Ouvimos e também falamos com Ele. Certo autor cristão, ele escreveu que corpo, alma e espírito não são outra coisa que a base real dos três elementos do homem: consciência do mundo externo, consciência própria e consciência de Deus. É um comentário do pastor Elianai Cabral. Uma coisa nós temos certeza, que no arrebatamento da igreja, daqueles que morreram em Cristo, nós receberemos esse mesmo corpo. Muitas pessoas ficam preocupadas, né? Aqueles que foram comidos por animais, que o corpo pegou fogo, que foram amputados, né? Que perdeu um olho, que perdeu um braço. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Né? O mesmo Deus que nos criou, que nos formou, vai nos restaurar naquele grande dia. Né? Nós lemos em Apocalipse que os mortos, né? Os mares, os rios darão conta de seus mortos, que a terra dará conta de seus mortos. Que nós precisamos de fato preocupar é estreitar a nossa comunhão com o Pai, porque naquele grande dia, em nome de Jesus, nós vamos ouvir o soar das trombetas, e este corpo nosso que se corrompeu, envelheceu, adoeceu, na ressurreição ele será transformado e será revestido da imortalidade, ele será revestido da incorruptibilidade, e nós receberemos então um corpo glorificado. Este corpo físico que nós temos aqui é o corpo que Deus nos deu, adequado para nós vivermos aqui na terra. E na ressurreição dos mortos, o corpo glorificado que nós vamos receber é o corpo adequado para nós vivermos nas regiões celestiais. E disso nós precisamos ter certeza, estarmos com o nosso coração aplicado para este grande dia. O vazio que o nosso espírito sente. Quantas pessoas nós encontramos e elas dizem: eu sinto um vazio na minha alma, eu sinto um vazio aqui dentro, né? Este vazio, ele é preenchido somente quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Este vazio nós só sentimos quando a ausência de Deus em nosso coração está presente. Então nós precisamos, para tirar esse vazio, para que este espaço vazio seja preenchido, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento espiritual com Deus. Em oração, nós devemos pedir ao Espírito Santo que ocupe todo o espaço vazio do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, até que não haja espaço mais algum para os adultérios, porque é do nosso coração que procedem os pecados, né, os maus intentos. Então, quando o nosso coração está vazio de Deus, ausente da presença do Espírito Santo, estas coisas vão querendo ocupar espaço em nosso coração. Então, nós devemos fazer uma oração sempre ao nosso Deus, que o Espírito Santo preencha esse vazio do nosso coração, para que não haja mais espaço para os adultérios, para os homicídios, para a avareza, para a soberba, para o orgulho,
para a inveja, tantos outros pecados que não são praticados pelo corpo físico, por este corpo material, são praticados lá dentro da nossa alma e do nosso espírito, que nós não sabemos fazer essa divisão e que estes pecados nos afastam de Deus. E também doenças, né, que afastam também doenças como a depressão. A nossa alma, ela anseia por Deus, assim como o servo brama pelas águas. Está no Salmo de número 42. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula, né? Se você ainda não está curtindo as minhas aulas, curta as minhas aulas para que o meu canal cresça e chegue, né, ao conhecimento de outras pessoas. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e ative, né, outra vez os sininhos para que você continue recebendo as minhas aulas. Compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal para que o meu canal continue crescendo. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.